Fala pessoal, tudo beleza? A grande maioria das pessoas está sempre correndo atrás dos seus sonhos, sempre buscando compreender melhor como ser mais produtivas para poder realizar os seus objetivos, para conseguir alcançar os seus objetivos. E é nesse vídeo eu vou te explicar exatamente 4 coisas que são os verdadeiros vilões da nossa produtividade. 4 ladrões da produtividade que nós temos que enfrentar todos os dias. Então, se você quiser saber mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo o que eu descobri a respeito disso. Eu sou Wagner Cassol, especialista em inovações tecnológicas. Vamos lá! Bom, pessoal, para que a gente possa ter uma vida mais produtiva, que a gente possa conseguir alcançar todos os nossos objetivos, e aí, para isso, a gente precisa estabelecer uma série de critérios onde a gente identifica a nossa única coisa mais importante a fazer para conseguir alcançar o objetivo. É exatamente isso que você entendeu. Todos nós temos uma única coisa que a gente deve considerar como a mais importante em cada uma das partes da nossa vida, tá? Então aí eu estou falando de prosperidade no trabalho, se tornar uma pessoa mais produtiva, mais capacitada para desenvolver suas atividades e consequentemente ter resultados extraordinários, tanto na vida produtiva, profissional, quanto na nossa vida familiar, na saúde, nos negócios, na vida amorosa, na religiosidade e tudo mais. Então, hoje eu vou te mostrar 4 vilões que roubam a nossa produtividade. O primeiro vilão da nossa produtividade é o não. Exatamente isso. O não é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de dizer, né? Muitas pessoas não conseguem dizer não. E nós somos afetados diariamente por uma série de opções, uma série de propostas de pessoas que chegam até nós solicitando o nosso apoio, querendo que a gente faça parte da sua equipe, querendo que a gente faça parte do seu projeto, querendo que a gente pertença a um determinado grupo de pessoas que vai desenvolver uma determinada atividade. E muitas vezes a gente tem a incapacidade de dizer não. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que tudo aquilo que a gente tem dúvidas, tudo aquilo que a gente não tem exatamente certeza, é não. A gente só vai dizer sim quando a gente tem certeza a respeito de alguma coisa. Mas então vamos entender um pouquinho melhor a respeito do não. Eu já coloco isso nos meus posts no Instagram e já venho falando isso em alguns vídeos que eu faço aí no meu canal aqui do YouTube. Mas o fato da gente saber assimilar e dizer não sobre um determinado assunto faz com que nós sejamos mais produtivos, faz com que a gente desempenhe melhor as nossas atividades. Porque um dos ladrões é justamente fazer com que a gente perca tempo com coisa que não nos interessa. Perder tempo com assuntos que não nos dizem respeito ou que simplesmente não fazem parte do nosso propósito, faz com que a gente relute em dizer não para algumas pessoas, então a gente muitas vezes não sabe nem como fazer isso. Então existem 3 maneiras diferentes de dizer não. Por exemplo, eu posso dizer não para uma pessoa falando para ela a respeito do meu propósito e dos meus objetivos. Então eu digo não de uma forma suave, de uma forma mais delicada. Indiretamente eu digo não para determinadas propostas de trabalho, por exemplo. Mas eu posso dizer não também de uma forma mais seca. Simplesmente digo não, não posso assumir esse compromisso com você. Não tenho condições de te ajudar nesse momento, nesse projeto. Ou não tenho interesse em fazer parte desse projeto. Ou então a gente pode dizer não também de uma terceira maneira, um pouco mais suave, um pouco diferente. Por exemplo, eu posso dizer não a respeito de um determinado projeto, indicando outra pessoa que possa fazer aquilo por ela. Então eu posso dizer assim, olha, eu realmente não tenho condições de participar desse projeto com você, mas eu conheço uma pessoa que pode te ajudar nesse sentido. Eu sei de alguém que pode te apoiar nesse projeto. Eu conheço outra pessoa que tem essas competências para te ajudar no seu propósito. Então a gente pode dizer não de várias maneiras diferentes.
Agora, o importante é a gente destacar que dizer não quer dizer que a gente não queira ajudar outras pessoas, simplesmente porque aquela proposta não faz parte do meu propósito e naquele momento eu não vou estar disponível para ela. Então, o primeiro ladrão da nossa produtividade é exatamente não saber dizer não. Essa questão do não me lembrou muito uma história de Steve Jobs. Steve Jobs, para quem não conhece, né, a grande maioria das pessoas sabem quem é, ele era um cara altamente produtivo. E por que ele era altamente produtivo? Porque ele trabalhava nos detalhes, nos mínimos detalhes. Ele foi afastado da Apple durante um período da vida dele e em 1997 ele retornou à Apple, foi convidado a voltar a ser o CEO da Apple. Naquela época, ele tinha 350 projetos em andamento na Apple. Sabe o que ele fez? Ele descartou 340 projetos. Quer dizer, ele teve que dizer não 340 vezes dentro da empresa que ele estava voltando a assumir. Isso quer dizer que de 350 projetos ele ficou apenas com 10 e dedicou todo o esforço e todo o empenho da sua equipe justamente para trabalhar em cima desses 10 projetos, desses 10 melhores projetos. Então, saber dizer não também motiva a gente a trabalhar com mais produtividade, com foco naquelas coisas que realmente interessam. Então imagina se a Apple tivesse lançado 350 produtos, 350 projetos diferentes. Talvez ela não fosse a grande indústria que ela é hoje, porque ela teria distribuído toda a sua energia ao longo desse monte de projetos. Ao passo que, focando em apenas 10, ela dedicou muito mais esforço, muito mais empenho e colocou sua equipe inteira para trabalhar em cima desses grandes projetos que são hoje, que é o caso do iPhone, do iPad, né, dos computadores, dos notebooks de alto desempenho, de alta performance que a Apple tem. Então essa aí é mais um caso que a gente pode mostrar a respeito de como se apropriar do não para ser mais produtivo. Então, e o segundo ladrão da nossa produtividade é o medo do caos. Exatamente isso. O que acontece? Quando a gente se dedica ou quando a gente determina que um projeto é a nossa prioridade máxima, quando a gente estabelece metas e objetivos para alcançar um determinado resultado com excelência, para que a gente possa se tornar altamente produtivo, a gente precisa saber lidar com o caos. Porque quando a gente foca muito esforço e dedicação em um determinado projeto, o mundo não vai parar e vai sentar e esperar a gente resolver aquilo para depois dar continuidade nas coisas. As coisas continuam girando e continuam acontecendo ao mesmo tempo. Então, inevitavelmente, algumas coisas da sua vida, algumas áreas da sua vida vão se tornar um caos. E aí, nesse momento, é preciso saber administrar esse caos, né? Trabalhar o efeito da bagunça que isso vai acontecer. Porque quando eu dedico muito esforço, muito foco em determinado projeto, outras coisas vão ficando para trás aí que eu vou precisar depois reorganizar dentro da minha agenda, dentro do meu tempo que eu tenho disponível para trabalhar essas questões. Então, eu tenho até uma frase que diz, uma frase do Albert Einstein, que ele falou há um tempo atrás, e ele disse o seguinte: se uma mesa bagunçada é sinônimo de bagunça produtiva, uma mesa vazia é sinônimo de quê? Então é exatamente isso. Quando nós temos muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e é possível fazer muita coisa, desde que a gente consiga separar tempos específicos para cada uma delas, a nossa vida realmente vai virar um certo caos, vai virar uma certa bagunça. Mas eu chamo isso de bagunça organizada, porque eu consigo trabalhar em várias frentes, em momentos diferentes, e eu preciso organizar o meu tempo ao longo do dia para que eu consiga fazer isso de forma mais eficiente. Então há de se ter tempo para meditação, para reza, há tempo para atividade física, há tempo para uma boa alimentação e há tempo também para dedicar o maior esforço possível para o meu objetivo, para o meu único objetivo maior naquele dia, né? Então, quando a gente conhece bem qual é o nosso único objetivo, e eu vou falar isso depois em outro vídeo, que eu acho que esse assunto é muito interessante e para muita gente ainda não faz muito sentido. Por que eu tenho que ter um único objetivo só?
E aí eu vou explicar direitinho o que se trata esse assunto do único objetivo. Mas de imediato eu já posso falar para você o seguinte: quando você estabelece um único objetivo, uma única meta para um determinado segmento de assunto da sua vida, seja ela pessoal ou profissional, a gente pode dedicar o máximo de esforço possível para aquele único objetivo. Então, eu posso estabelecer várias metas, mas para cada uma delas eu tenho uma única coisa que é a mais importante que eu preciso fazer para alcançar aquela meta. Basicamente é isso. Então, quando a gente começa a administrar o nosso tempo focando para assuntos que são mais importantes, inevitavelmente o restante das coisas vai se tornar uma certa bagunça. E aí eu preciso ter a capacidade para saber administrar o caos. E aí o que acontece? Eu tenho que administrar tempo, organizar as coisas, fazer um pouco de cada coisa dentro do seu determinado tempo para que eu possa ser mais produtivo. Então, não se vitimize, não se torne uma vítima ou fique arrumando desculpas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Estabeleça metas, estabeleça prazo e a partir daí você vai dedicar o máximo de esforço possível para aquela atividade, né? Uma das coisas mais legais que eu gosto de falar é o seguinte: quando eu estabeleço prazo para fazer alguma coisa, por exemplo, a minha meta no ano passado era realmente sentar e aprender inglês. E isso está acontecendo. Então, quando eu estabeleço aquela meta, naquele determinado período de tempo, naqueles horários, eu não vou estar disponível para ninguém. Podem surgir outros compromissos e esses outros compromissos vão ter que esperar, porque eu estabeleci que dentro daqueles dias e daqueles horários eu estou realmente disponível e 100% focado na minha meta, que é aprender inglês. Então eu estabeleço isso como uma missão e a minha única coisa mais importante naquele horário é realmente estudar gramática, falar, conversação, listening e aprender realmente a focar no idioma. Então, quando a gente consegue estabelecer esses critérios, a nossa vida se torna muito mais interessante, muito mais fácil. Eu já recebi outras propostas de atividades que eu deveria fazer ou que eu poderia participar dentro daqueles horários do meu inglês, mas eu realmente tive que aprender a dizer não. Não posso nesse horário, porque nesse horário eu já tenho um compromisso extremamente importante. Quando eu falo algo extremamente importante, as pessoas já ficam assim: opa, realmente algo deve ser muito importante mesmo. Muito importante para mim, para alcançar o meu objetivo em me tornar fluente no idioma. Então é isso. A gente precisa saber dizer não, a gente precisa saber administrar o caos dentro do tempo para que a gente possa se tornar mais produtivo. E o terceiro grande ladrão da nossa produtividade, adivinha o que é? É a nossa saúde, é a gente não saber cuidar da saúde. Eu vi uma frase um dia desses que me deixou realmente muito intrigado. Quando você não cuida do seu corpo, aonde é que você vai morar? E é exatamente isso, porque a gente precisa aprender a administrar a nossa alimentação de uma forma mais saudável. Então, fazer atividade física no horário certo, alimentar-se no horário certo, fazer com que o nosso corpo tenha mais força e mais energia para que a gente possa focar nos nossos objetivos, que são realmente aqueles objetivos que a gente estabelece da nossa única coisa, aquilo que eu tenho que fazer de melhor naquele momento para me tornar mais produtivo. Então, cuidar da saúde é extremamente importante. Então, acordar num horário bacana, não dormir muito tarde, ter um tempo de sono que seja restaurador para o nosso organismo, né? Se eu puder dormir mais cedo e acordar mais cedo, se eu quero dormir mais tarde e acordar um pouco mais tarde, desde que eu tenha essa disponibilidade de tempo, né? Então, acordar cedo, fazer uma meditação, rezar ou fazer alguma atividade que me restabelecer, que possa me restabelecer mentalmente, é super importante. A partir daí, sim, fazer toda aquela rotina, se alimentar bem de manhã, não pular as refeições ao longo do dia, ter sempre alguma alimentação saudável para ir comendo aí ao longo do dia, né? E planejar exatamente como vai ser essa alimentação.
programar um horário para fazer atividade física e não ficar no vitimismo, falando que não tenho tempo, não consigo, não posso, não dá. Sempre há tempo para organizar esse tipo de coisa. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, seja ela física ou mental, vai te tornar muito mais produtivo. Tem uma pesquisa, pessoal, que diz que as amizades, as influências do meio onde você convive interferem diretamente na sua produtividade. E eu concordo com isso, porque tem uma pesquisa de uma universidade americana que estabeleceu o seguinte: quando você tem amigos muito próximos que se tornam obesos, pessoas que acabam extrapolando o peso, existe 57% de chance de você também se tornar uma pessoa obesa. O meio influencia a nossa atividade também. Então, para que a gente possa se tornar mais produtivo, para que a gente possa dedicar esforço realmente, empenho nas coisas que interessam, eu preciso estar bem fisicamente, preciso estar bem mentalmente, ter uma saúde boa para poder estabelecer ao longo daquele período todo o máximo de energia que eu vou consumir. Nosso cérebro, pessoal, consome 20% de toda a energia que a gente produz para o corpo. E isso faz com que ele seja um grande catalisador de energia, mesmo quando eu não estou fazendo nenhuma atividade física. Mesmo o simples ato de pensar, o simples ato de me manter focado intensamente numa atividade que demanda muito raciocínio, intelecto, me faz consumir muita energia. É por isso que muitas pessoas que trabalham intensamente em alguma coisa, muitas vezes ao longo do dia, deixam de tomar muita água, deixam de se alimentar direito e acabam não dedicando tempo para cada uma dessas coisas, chegam no final do dia parecendo que trabalharam na roça, num sol de 40 graus e ficaram lá o dia inteiro capinando, carpindo um lote, né? E elas simplesmente trabalharam de forma racional, intelectual, mas muito intensa, desconsiderando toda a questão da nossa saúde, né? Então, se você tem uma atividade muito intensa, que precisa de muito esforço mental, levante, vá tomar uma água, dedique mais tempo para algumas coisas assim, tente mudar um pouco o foco depois de um determinado tempo de atividade intensa. Isso vai ajudar bastante a preservar a sua saúde ao longo do dia. E o quarto ladrão do tempo, o quarto ladrão da nossa produtividade é justamente as pessoas que ficam no vitimismo, falando o seguinte: o ambiente não me apoia nos meus projetos. O ambiente não é propício para que eu seja produtivo. Pessoal, isso é o que mais vai acontecer. As pessoas acabam jogando a culpa nos outros, jogando a culpa no ambiente, jogando a culpa na empresa, no chefe, nos colegas de trabalho, na equipe, falando que tudo isso está impedindo que você seja mais produtivo. Então tome muito cuidado com isso, porque isso aí também é um grande ladrão de produtividade. Você acaba entrando num vitimismo, acaba colocando a culpa nos outros sobre um determinado assunto que é de sua única responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos e pelas coisas que você vai desenvolver, pelos seus projetos pessoais e pelos seus projetos profissionais. Então procure meios de utilizar, fazer com que o ambiente todo se torne mais propício para que você desempenhe melhor as suas atividades e se torne extremamente produtivo. E o ambiente, quando a gente está falando do ambiente, a gente não está falando só do ambiente de trabalho, tá? A gente está falando do ambiente familiar também e das nossas famigeradas ou perfeitas redes sociais. Quando eu estou no momento que eu quero descanso, que eu quero aluviar os meus pensamentos e não dedicar esforço em absolutamente nada, apenas restabelecer a minha condição mental, eu posso ir para as redes sociais e ficar ali dedicando um certo tempo para fazer nada, né? Ficar olhando coisas que realmente vão me desacelerar, me desconcentrar, porque isso também faz bem para a produtividade. Então, em determinados horários do dia, é bom você esquecer um pouco daquilo que você está fazendo e dedicar tempo para nada, né? Acessar aí as redes sociais, olhar, ver o que os amigos estão postando, mas isso não pode ser considerado como algo sem controle,
tá? Porque as redes sociais também são um dos maiores vilões da nossa produtividade. Tem gente que entra em rede social e fica ali 2, 3, 4 horas, quando viu já perdeu boa parte do dia ou da noite olhando coisa que realmente não interessa, não vai te trazer produtividade nenhuma. Então, acessar redes sociais é ladrão de produtividade, desde que você saiba moderar isso e utilizar de certo modo com inteligência. Então, se você quer usar redes sociais, siga pessoas que possam ser exemplo para você, siga pessoas que vão te trazer conteúdo, que possam te trazer vídeos, te trazer conhecimento sobre assuntos que vão te deixar melhor, que te ajudem no seu trabalho, seja ele qual for, né? Assim como você está fazendo agora, assistindo o meu vídeo sobre produtividade, você não está perdendo tempo, você está se tornando mais produtivo, absorvendo as coisas que eu estou te falando aqui. Então, as redes sociais são ambientes que podem ser produtivos ou podem ser altamente improdutivos. Outra coisa, não fique colocando a culpa no ambiente se o ambiente não é propício para você ser mais produtivo, né? Tente não perder tempo de forma a se distrair com coisas que não interessam, mesmo sendo num ambiente de trabalho que tenha muito barulho, aconteçam muitas coisas ao mesmo tempo. O importante é focar na sua missão, no seu objetivo principal e fazer aquela única coisa que realmente interessa naquele horário e naquele momento. E o ambiente, ele também pode se tornar altamente propício para que você seja altamente produtivo. Por exemplo, você pode se espelhar, você pode usar exemplos de colegas que são produtivos, que são altamente eficazes e eficientes no seu trabalho, se espelhar nessas pessoas e começar a copiar os hábitos dessas pessoas. Você vai ver que as pessoas que são muito focadas em estabelecer suas metas, seus objetivos no trabalho ou na vida pessoal, elas merecem ser copiadas, né? Para que a gente possa utilizar dessa mesma forma de agir para nos tornarmos mais produtivos também, mais eficientes. Então tá aí, pessoal. Foi isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês apliquem esses ensinamentos que eu passei hoje para que você também possa se tornar muito mais produtivo, muito mais eficiente e levar uma vida muito mais sossegada, muito mais tranquila, tá bom? Obrigado por fazer parte desse projeto. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!